Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa é mais uma aula especial de Natal. E aproveitando o clima de Natal, que coincide por acaso com o clima de Copa do Mundo, vamos interpretar uma crônica da jornalista Marta Batalha, que tem o Natal como temática. Uma crônica que foi publicada no jornal O Globo, ano passado, 2021, na época de Natal. Em dezembro de 2021, o mundo ainda estava em um momento crítico da pandemia, um estágio muito atrasado ao que está hoje em dia. Hoje em dia, devido ao avanço da vacinação, não se vê demasiado pessoas com máscara nas ruas, sem problemas. Porque na época em que essa crônica foi publicada, a vacinação já estava avançando, mas a pandemia ainda estava num estágio muito de alta no mundo. De qualquer maneira, já era possível algumas pessoas se abraçarem sem o risco de pegarem a doença, sem correrem risco de vida. Para essa aula é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que está disponível na descrição da videoaula. Quem quiser conferir, o único texto do material didático é intitulado O Natal do Frango e do Reencontro, uma crônica da jornalista Marta Batalha. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal ao texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Antes de pensarmos no sentido que podemos dar ao texto, vamos pensar no título. O Natal do Frango e do Reencontro. Aquele Natal foi do reencontro pelos motivos que nós já falamos ainda no início dessa videoaula. Porque o mundo ainda estava em estado crítico de pandemia. Nem todos estavam seguros para andar sem máscara. Ainda era arriscado se beijar as pessoas para demonstrar afeto. Era uma atitude que gradativamente estava voltando. Nesse sentido, aquele era o Natal do reencontro. Mas em que sentido seria o Natal do frango? A resposta a essa questão está no último parágrafo do texto, mais precisamente na última frase da crônica. No caso, essa frase que está aparecendo agora na tela. O frango é mencionado como uma possibilidade para aquele Natal, o que nos faz imaginar que muitas famílias estavam sem renda para poder ter a mesma ceia de outros natais. Muitos brasileiros ficaram desempregados por causa da pandemia. Isso sem falar de empresas que faliram. Então aquele Natal era Natal do frango no sentido de ter uma ceia ainda improvisada, por falta de verba. O sentido da crônica está principalmente num convite a valorizar o trabalho daqueles que sabem fazer peru. Quem não tem alguém na família que tenha a habilidade de fazer peru, precisa contratar alguém para fazer ou então comprar um peru já pronto. Aquele era um Natal de reencontro para todas as famílias. E era do frango no sentido de que havia famílias que não podiam contar com peru para ceia. Temos então um texto dissertativo que defende a ideia de que o trabalho para se preparar o peru para a ceia precisa ser valorizado. Para tanto, os argumentos predominantes são o desgaste que o trabalho provoca, desde o momento em que o peru sai da embalagem até o momento em que ele pode ser servido. Entre um momento e outro, a autora diz que são horas em pé numa cozinha estufa. Vamos então usar os 5 modelos de interpretação textual que nós já estudamos em outra videoaula, que quem quiser rever pode clicar no card que se encontra no canto superior direito da tela. No caso, o modelo criptológico parte do princípio de que o sentido
se encontra objetivamente no texto. Então, no caso, esse texto é uma reflexão sobre o desgaste que o trabalho de se preparar peru provoca, convidando o leitor a valorizar quem tem essa habilidade. Bem, pelo modelo hermenêutico, o sentido do texto deve ser dado pelo intérprete, que é o receptor. Então eu vou dizer de que maneira eu, Pedro Brandão, interpreto esse texto. Esse texto, para mim, é um convite para se valorizar qualquer habilidade que você ou qualquer outra pessoa tenha. Não necessariamente a habilidade de saber fazer peru. Pode ser de lavar louça, de lavar um carro, de cuidar de animais de estimação, de escrever com rapidez, etc, etc. Qualquer habilidade que seja característica de uma pessoa precisa ser valorizada. E me comoveu muito a autora ter dito que faz isso em nome da própria família, que pareceu se reunir para brigar sobre política. Ela escreveu essa crônica há praticamente um ano atrás. E ao longo do ano, cada vez mais, amigos brigavam entre si por causa de política. Um triste fato, pelo menos é assim que eu vejo. Não devemos achar que uma pessoa é diferente simplesmente com base em quem seja seu candidato. Brigar por uma coisa dessas é ridículo. E eu diria que existem algumas habilidades das pessoas que aí não devem ser valorizadas. As habilidades que certos políticos têm de enganarem o povo, as habilidades de golpistas de praticarem estelionatos, entre outras, as chamadas habilidades de má-fé. Só que é claro que a habilidade de se preparar um peru para o Natal não é uma habilidade de má-fé. Aliás, é uma habilidade de ótima fé. Pelo modelo pragmático, devemos pensar qual foi a intenção da autora ao produzir o texto. Ao que ela demonstrou, se preparar um peru para a ceia é uma tarefa penosa. Talvez ela tenha tido a intenção de desabafar com outras pessoas ou talvez até consigo mesma o quanto ela sofreu com essa tarefa. Talvez ela também desejasse que a família evitasse discussões sobre política e com isso evitar brigas, já que tais brigas poderiam envenenar a reunião familiar. Pelo modelo super pragmático, devemos considerar a informação contextual e não necessariamente o sentido do enunciado. O contexto era que o momento ainda era de pandemia descontrolada. As pessoas ainda estavam esperando o momento de poderem tirar as máscaras tranquilamente, demonstrando melhor o afeto. Nesse ponto entra o que nós falamos sobre o título ao se referir ao reencontro. Era esperado o momento em que o reencontro fosse acontecer. A autora se ocupou com a penosa tarefa de preparar o peru para esse reencontro. Mesmo que todos já estivessem vacinados, há um fato que nós estamos esperando pelo menos até hoje, a não ser que tenha acontecido depois da finalização dessa videoaula. Até então, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda não tinha decretado o fim da pandemia. Se nesse meio tempo isso aconteceu, que bom. Mas o fato é que na época em que nós editamos essa videoaula, isso ainda estava longe de acontecer. Então esse reencontro foi algo que não aconteceu de forma perfeita em muitas famílias. Isso sem falar de outras famílias que tiveram um Natal de frango e não de peru, por todos aqueles motivos que nós já discutimos. Para essas famílias que tiveram um Natal de frango, podemos supor que muitos ou até todos os membros dessas famílias estivessem desempregados, sem renda, ou seja, muitos deles estavam esperando um trabalho remunerado. E essas pessoas souberam, através dessa crônica, do trabalho não remunerado que a autora tinha, sendo que a autora, pelo trabalho de preparar o peru, ela ganharia
não propriamente dinheiro, e sim aquela reunião familiar típica do Natal. E ainda estava querendo convidar mesmo as famílias que estavam tendo Natal de frango a valorizar o trabalho de quem prepara a ceia, mostrando que eram tempos de dificuldades para todos, como no fim das contas ainda estamos em tempos assim. Pelo modelo das estruturas profundas causais, pensamos em que motivos inconscientes ou ideológicos a autora poderia ter produzindo o texto. Nesse modelo entra tudo o que a autora falou sobre o trabalho de preparar o peru e se sentiu desqualificada por ninguém valorizar seu trabalho. E se nós pensarmos na ideologia dos dias atuais, o que será que isso nos lembra? Um trabalho penoso não valorizado. A realidade de muitos brasileiros que recebem menos do que o valor real do trabalho que fazem. Então, de acordo com esse modelo, a autora poderia estar criticando qualquer pessoa que não valorize o trabalho dos outros. Então, o texto manifesta tudo o que a autora pensa sobre o trabalho de se preparar um peru para o Natal. Um trabalho penoso para ela, assim como o quanto a reunião familiar no Natal é importante para ela. E ela fazia isso num momento penoso como aquele, no estágio em que a pandemia se encontrava. Ela fez um convite a todos os brasileiros para valorizarem o próprio trabalho, não esquecendo de valorizar o trabalho dos outros. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.